começando agora o Voe AutoCast para você. E eu sou a Roberta Lessa. Eu sou a Ana Marcelino. E antes de apresentar a nossa convidada especial, não vou falar ainda. Se você ainda não é inscrito no canal, curte esse vídeo, se inscreve, compartilha, aciona o sininho aí para ajudar a gente a crescer e para esse vídeo chegar a muitas pessoas, tá bom? E antes também, queria falar para você que ainda não segue a Voe Alto no Instagram, segue, porque tem muita novidade, tem o método MMA, tem consultoria financeira, consultoria empresarial, BPO, tem só a parte de cobrança, tem a parte de treinamentos que eu faço parceria com a Ana, e a gente tem muitos projetos ainda para sair, né, Aninha? Em breve, novidades aí para vocês. Com certeza, muitas e muitas. É isso aí. Bom, e hoje a nossa convidada mega especial, que eu tô muito animada, é a Ariane Ramos, né? Ari, se apresenta para essa galera linda e bonita que tá em casa. Olá, tudo bem? Boa noite. Primeiro queria agradecer o convite dessas duas queridas. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Ariane Ramos, como a Rô falou, e hoje eu trabalho com fotografia. Eu sou fotógrafa, tenho meu estúdio aqui na região da saúde, mas eu vim da área de RH e comunicação interna. E hoje a gente está aqui para conversar, né, um pouquinho sobre essa transição de carreira e um pouco de estudo. Isso aí. Ai, maravilha, Ari. Muito gostoso. Você falou que é da área de RH, né? Sempre quando entra esse assunto eu falo, gente, eu sei muito bem como que é essa vida. Você era de T&D também, né? Comunicação, tem tudo a ver. E é legal que você está vindo falando sobre a sua transição de carreira. Então, claro, hoje você, graças a Deus, está bem, né? Está correndo atrás dos seus objetivos, mas é bom, assim, a gente escutar, porque você vai falar a sua idade, vai falar quando que você começou, né? Se quiser falar a idade também, né? Não vamos também ser quando você fez essa troca de carreira, porque não existe momento certo, né? É onde toca o coração, e quando toca o coração, as coisas acontecem, né? Sim, sim. Eu, na verdade, desde nova, assim, acho que na época do colégio, eu sonhava em ser fotógrafa. Mas foi aquele período assim do boom da Cybershot, TechPix. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Ai, nossa, eu adorava a propaganda da TechPix. Então foi uma época que eu fui muito orientada assim pelos meus pais, pelos meus professores, de que a fotografia era uma profissão de que deixaria de existir em pouco tempo, né? Então eu acabei naquela época optando por dar voz para outras habilidades, né? Experimentar outras áreas, mas esse sonho da fotografia sempre ficou aqui comigo, sabe? Então, quando eu engravidei, por exemplo, era um período assim que eu pensava em fazer essa transição todos os dias, né? E eu engravidei num período em que o meu esposo estava fazendo a transição de carreira, né? Então, conversando, a gente decidiu que não era o momento ideal para que nós dois fizéssemos, né? Então, tudo nessa vida tem que ter planejamento, né? E eu acredito que para poder fazer uma transição de carreira também é importante se planejar. Então, foi um sonho que eu tive que segurar mais um pouco, né? Eu trabalhei com RH e comunicação interna dos 15 aos 30. Então, eu tive o meu filho com 26. Então, para você ter uma ideia, foram ali de 26, 27, foram mais 4 anos esperando, né, para poder fazer a transição. Então, a gente esperou até que ele se formasse na faculdade, né? Ele era de uma área e ele começou engenharia de TI. Então, durante todo esse processo, eu segurei as contas de casa financeiramente, né, para que ele pudesse fazer a transição de carreira dele de uma forma mais tranquila. E aí, quando ele terminou, então, né, de fazer a faculdade, foi quando, na verdade, faltava um ano para ele terminar, mas foi o momento que a gente entendeu que financeiramente já era possível, né, eu dar início à minha transição, e foi quando eu comecei mesmo, abracei meu sonho, né, saí da empresa que eu trabalhava na época, que era uma empresa que eu adorava a minha equipe em especial, e
foi um momento que eu realmente saí porque essa voz estava gritando muito dentro de mim, né? E eu saí, começou a pandemia. Então, vocês imaginam, né? Foi um choque muito Imagina o grande. susto, né? Aquela insegurança. Foi. Será que eu fiz uma boa escolha, né? Sim, eu fiquei com muito medo na época, porque vários profissionais que eu acompanhava, eu comecei a ver as pessoas vendendo equipamento, porque imagina, todo mundo em lockdown não tinha como trabalhar, então eu me perguntava, gente, será que eu estou fazendo a escolha certa? Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu havia tomado aquela decisão e que se eu voltasse atrás naquele momento eu não ia fazer, eu não ia ter coragem de novo. Né? Então, novamente conversando com meu marido, ele falou: não, vamos, a gente vai conseguir segurar as pontas, vai passar por isso junto, você vai começar a sua transição de carreira. Né? E aí eu comecei a faculdade de fotografia na Belas Artes, me formei, assim que eu comecei a faculdade já comecei a trabalhar, trabalhava de tudo relacionado à fotografia, fotografei de carro a produto, arquitetura, casamento, o que vocês puderem imaginar, até que eu decidi que eu ia focar meus esforços em trabalhar com fotografia de família e de marcas pessoais, né? Que é onde eu direciono meu esforço, é o que eu amo trabalhar hoje, que eu sinto assim que faz a minha alma transbordar, sabe? Arrasou, arrasou. E essa parte de transição de carreira, eu também vivi isso recentemente, né? Porque você tem ali. Na verdade, a minha transição de carreira não foi muito assim, vou fazer isso, né? Foi uma época que eu tive o burnout, né? Então eu tive que, né, ali ver, né, o que eu ia fazer. Então eu saí daquele ambiente que eu tava e aí veio a ideia, né, veio a, na verdade não foi uma ideia, foi um convite, né, para fazer a consultoria. Então também foi uma transição de carreira, né? E ser dona do próprio negócio tem as suas vantagens e tem as suas. Sim. Não vou falar desvantagens, porque eu sempre tento olhar tudo com um olhar mais carinhoso, né? Então É tem um as suas. desafio, né, na Os verdade. desafios, os Sim, desafios, né? Mas assim, trabalhar com o que você acredita, né? Hoje a gente tem. Eu consegui desenvolver, né? É muito legal você falar que você fez alguma coisa assim, que você sabe desenvolver alguma coisa que você. Eu acho isso fantástico, assim, porque às vezes muito no mercado de trabalho a gente não tem, né, essa oportunidade muito de mostrar, né, o nosso trabalho, as nossas ideias e ter essa. Fazer isso. Mas você tem que ir ali, ó, segurar sim, a barra. Entendeu? sim, Tipo, você sim. tem que ser firme ali no seu caminho, igual você falou, né? Teve a pandemia, tudo, você falou, e agora? O que eu vou fazer? Mas você seguiu Sim. firme, né? No, no Tem seu um livro, propósito. chama O Mito do Empreendedor. É muito legal esse livro. Ele tem uma parte que ele fala assim, né? Que o grande mito do empreendedor é a pessoa que começa a empreender, ela começar a empreender na ilusão de que ela vai fazer um negócio inteiro dar certo porque ela é muito boa tecnicamente em algo, né? Então ele usa até um exemplo de uma confeiteira, né? Ele fala: a confeiteira ela é ótima naquele trabalho de fazer bolos, de fazer os doces, e aí ela decide abrir uma confeitaria porque ela é muito boa nisso. E aí, quando ela abre a confeitaria, ela acaba se deparando com uma série de outras questões de estoque, de vendas, de financeiro, marketing, né? Todas as outras áreas que de Sim, fato envolvem uma empresa e que quando você para ver, o bolo é o que ela menos faz. Né? Então, eu até brinco, eu falo assim, eu sou empresária da fotografia, na verdade não é uma brincadeira, é um fato, né? é, Eu falo isso às vezes e as pessoas falam, olha lá, empresária, mas é um fato, porque é, se for parar para pensar, a fotografia é o que eu menos faço, né? Sim. Considerando todas as áreas que envolvem uma empresa, né? Então, a pessoa, lógico que a gente eu acredito muito nisso da gente conseguir colocar um propósito naquilo que a gente faz e se a gente trabalha
né, com um propósito, se a gente gosta de fato daquilo que a gente faz, né, o sucesso é uma consequência porque a gente se esforça em prol daquilo, né, mas tem que ter essa consciência de que você não vai apenas fazer aquilo, de que você vai ter que fazer toda outra parte, que talvez seja uma parte que você não goste tanto, mas você vai ter que fazer do mesmo jeito, né, quem empreende é assim, se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha, ponto, simples, né? Exatamente. Uma coisa que eu gostei que você falou, Ari, é que você, logo no início, você falou sobre a questão do planejamento, né? Então, assim, mesmo você já tinha isso na mente, no coração, você teve um ponto também importante que eu gostei, é sobre o apoio, né? Então, quanto mais você puder ter um apoio que você tenha, seja apoio de pessoas da família, ou seja você mesmo, seu próprio apoio, né? Tenho certeza que você mesmo dentro de uma outra área, você deve ter estudado sobre fotografia, visto o que estava acontecendo ali no mercado, para que na hora que você fosse ingressar, você estaria a mais preparada possível, né, para isso. A Rô falou, né, Rô, que você entrou assim, foi jogada ali nesse momento. Eu fiz uma transição assim, meio sem querer. Mas também teve, com certeza, o planejamento, né, Rô? Teve um planejamento, mesmo, assim, independente do prazo, seja curto ou seja longo, o planejamento ele vai fazer total diferença para o sucesso, para a colheita do sucesso, né, Ari? Exatamente. Perdão, Rô, tinha te cortado. Não, fique em paz. E o mais legal é que, assim, quando a gente abre um negócio, foi exatamente isso que você falou. A gente é marketing, é financeiro, é comercial, vendas, faz tudo. Então, por isso que a consultoria também empresarial é muito importante. Porque no início, por exemplo, quando a gente abriu a consultoria, eu tive que também buscar algumas coisas, porque, assim, por mais que eu tenha conhecimento na área financeira e blá, 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 eu não tinha conhecimento em um negócio específico, entendeu? Então, assim, quando você está começando o seu negócio, é muito importante. Eu sempre falo em algumas reuniões que eu tenho com jovens empreendedores, né? Que é importante, né? Você saber, não é só emitir a nota fiscal. Não, tem todo um processo ali que a consultoria em si presta para você, né? Então, a gente ajuda em insumos, a gente ajuda em tudo, em todo o processo, né? Na parte de contratos, na parte de... gente, em tudo. Então, é muito importante também você ter essa bagagem igual você também, né? Faz uma consultoria, né? Com uma pessoa já da área, né? Então, você tem esse suporte. E não é super importante ter uma consultoria, né? Muito demais. Sim, né? E até a questão contratual, né? Você está prestando um serviço para alguém, você sabe que você precisa minimamente ter um contrato para aquilo, né? Então, são uma série de detalhes que a gente precisa pensar, né, na hora que decidir dar esse passo. É natural que a gente tenha um engajamento quando a gente entende o propósito, né? É do ser humano. Então, a consultoria não é... as pessoas que vão atrás de uma consultoria, elas não só vão aprender o que é, mas o porquê do que ela tem que ser feito, né? Do que tem que ser feito ali dentro de um processo. Então, eu preciso fazer o quê? Não é fazer o quê? É porque eu preciso entender de uma nota fiscal, igual a Rô comentou, né? O porquê que eu preciso entender quais são os impactos disso da minha empresa na sociedade. Então, é muito importante mesmo a gente ter esse conceito e estar dentro do planejamento, né? Ari, eu vou aproveitar então e já entrar com a primeira pergunta. Ai, bora! Que tem a ver com o que a gente está falando. Então, assim, durante essa trajetória que você teve, que você fez, né, uma transição significativa, né, de um departamento, de uma empresa, CLT, enfim, você, com experiência em recursos humanos, e todas as áreas, todos os chapéus ali de recursos humanos, como que essa experiência influenciou na sua abordagem na fotografia e no que se refere ali no relacionamento com o cliente, sabe? Como que você trouxe essa sua bagagem para o seu momento atual? Nossa, eu acho que influenciou em muitas coisas, assim. Primeira coisa, eu acho que talvez eu possa falar 3 coisas, assim, que eu sinto que influenciaram muito. A primeira delas é a questão humana, propriamente dita, né, de saber me relacionar com as pessoas.
A minha mentora, né, hoje em dia, ela tem uma frase que ela fala que eu gosto bastante, que ela fala assim, que nós devemos ser gentis com as pessoas e firme com os processos, né? E eu acho que quem trabalha com RH acaba tendo que desenvolver essa habilidade, né? Porque você acaba sendo ali um elo entre o colaborador e a empresa, né? Então, por mais que muitas vezes você entenda o lado do colaborador, né? Você queira realmente estar ao lado dele, né? Em alguma questão que ele traga, você também tem procedimentos, você também tem normas a seguir, né? Você também ocupa uma posição em que você presta contas daquilo, né, para a empresa, né? Então, e muitas vezes a resposta vai ser um não, né? Então, saber a ter esse relacionamento, né, com as pessoas, eu acho que a minha trajetória profissional foi algo que me moldou e que me ajudou muito hoje em dia para ter mais segurança, sabe? Um outro ponto que eu posso falar é em relação à questão da comunicação, por exemplo, né? Então, a empresa que eu trabalhei, eu era responsável, né? Durante um período, eu fui responsável por treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, né? E eu tava junto. Eu tava E ela junto estava junto. nessa E transição. aí, Acompanhei. exato. E aí, em determinado momento, eu recebi a oportunidade de criar do zero uma área de comunicação interna. Eu lembro. Né? Então, nesse momento, junto com a equipe, né, nós desenvolvemos todos os processos, os procedimentos, todas as campanhas internas éramos nós que cuidávamos, né? Então, todo esse processo de comunicação de uma campanha interna para a empresa também foi algo que me ajudou hoje em dia a conseguir moldar as campanhas que eu faço. Então, por exemplo, a gente tinha uma campanha da Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, né? Então a gente se envolvia de verdade naquela semana, né? A gente era muito parceiro, né, da área de segurança do trabalho. Então a gente desenvolvia tudo, desde qual é a mensagem principal que a gente quer abordar esse ano, quais serão as peças de comunicação, quais serão as datas que a gente vai soltar essa comunicação. Então, isso vai por e-mail, isso vai na revista interna, isso vai num folder, isso vai né, qual vai ser o meio de comunicação, né, o canal de comunicação que a gente vai utilizar. Né? Então, a gente tinha todo um calendário ali que a gente seguia. Né? E hoje em dia, quando eu faço uma campanha, seja uma campanha de Dia das Mães, de Natal, de marca pessoal, eu faço toda essa régua de comunicação também, né? Então, eu vou fazer uma campanha de marca pessoal, então, né, eu fiz uma campanha, por exemplo, que o nome da campanha era Sua Essência Importa, né, para trazer essa questão de que a marca pessoal, você tem que transmitir aquilo que você de fato né, não um personagem, né, então tem todo um mote ali por trás de uma campanha, né, e aí em cima disso, lógico que hoje eu trabalho um pouco diferente, porque, né, o público é diferente, não é interno, então a gente vai trabalhar ali o topo, meio, fundo de funil, mas né, também é pensado numa estratégia, isso segue uma régua, um calendário, quais vão ser as peças que eu vou fazer, então eu vou ter um vídeo, eu vou ter né, eu vou ter um vídeo no Reels, eu vou ter o que eu vou colocar nos stories, o que eu vou soltar como post, né, eu vou usar depoimento, eu vou contar a história daquela pessoa, né, então toda essa régua de comunicação que eu fazia na empresa foi algo que me ajudou. E eu acho que o terceiro ponto, talvez até o mais importante, eu não sei se eu diria o mais importante, porque eu acho que todos têm o mesmo peso, mas um que eu gosto muito em particular é a questão da escuta mesmo, de ter uma escuta ativa, né? Porque a gente pratica muito isso, né? Trabalhando na área de comunicação, recebendo, né, as demandas do que cada área quer comunicar. A gente trabalha muito isso, né, dentro da área de recursos humanos, mesmo na área de seleção, né, conhecendo cada pessoa, né, sabendo se aquela vaga de fato faz sentido para aquele profissional e se a empresa também faz sentido na vida daquela pessoa. E hoje em dia, quando eu pego, por exemplo, um ensaio de marca pessoal para fazer, eu trato isso como um projeto,
né? Então, não é um ensaio que a pessoa vem aqui, traz as suas roupas e a gente vai fazer umas fotos com pose XYZ, né? Então, não é dessa forma. Eu faço uma reunião estratégica antes com a pessoa, né? Então, eu vou entender quais são as dores que essa pessoa tem, o que essa pessoa deseja transmitir, né? Qual é o momento de carreira dela, né? Para entender o que levou ela a buscar, né? Esse ensaio no momento. E aí, a partir do que ela quer transmitir, é também entender como é o jeito da pessoa, né? Que é aqui onde muito profissional que faz fotografia de marca pessoal acaba pecando, porque a gente fala em elementos visuais e as pessoas tendem a pensar que é tudo a mesma coisa, é tudo padrão, né? Quando na verdade não é. Se eu recebo uma pessoa que fala para mim que quer transmitir autoridade, eu tenho que entender o que essa autoridade significa para ela, né? Como que ela se relaciona no dia a dia, como que ela se veste no dia a dia, porque senão a gente acaba entrando naquilo assim, eu quero transmitir autoridade. E aí você vai ver que a pessoa fala assim, então tá bom, então vamos colocar um blazer, batom vermelho e escarpão. E não é sobre isso, né? Então é sobre a pessoa transmitir realmente a essência dela, né? E então esse processo todo de escutar a pessoa, de saber, lógico que o olhar do fotógrafo, o trabalho que a gente entrega tem muito do olhar do fotógrafo, tem muito da minha vivência, tem muito do que eu acredito, mas o trabalho não é sobre mim, né? Então isso eu acho muito importante, né? O trabalho é sobre a pessoa, não adianta eu achar que a foto está fantástica, incrível, maravilhosa e a pessoa se olhar e não se enxergar dentro daquilo, né? Então, durante o ensaio, eu sempre vou mostrando para a pessoa, né, isso. Então, assim, tem toda a preparação do ensaio, né, tem todo um pré, e aí, durante o ensaio, eu vou conduzindo o ensaio, deixando a pessoa super à vontade, a gente vai conversando, né, acaba sendo um momento muito divertido, então, leve, descontraído, a pessoa vai fazendo as fotos e eu vou mostrando e vou colhendo feedback. Às vezes, no mostrar a foto, a pessoa fala, puxa, eu não gosto muito desse ângulo meu, então a gente começa a trabalhar de uma outra forma. De repente, eu quero minimizar tal característica e evidenciar outra, então a gente vai trabalhar o posicionamento, vai trabalhar a luz para conseguir, né, evidenciar ou disfarçar alguma coisa. Mas só é possível tudo isso ouvindo, né, a pessoa de fato, o que ela deseja, o que ela quer, né, qual que é a expectativa dela. Então, eu procuro sempre pensar nisso, que o trabalho não é sobre mim, o trabalho é sobre a pessoa, e o meu trabalho é servir, né, assim como eu servi, né, servir as pessoas em RH, em comunicação interna, continua sendo servir, só que de uma outra forma. É verdade. Maravilhosa. É sobre isso, né, Ari? Você falou tudo, foi muito cirúrgica na sua explicação. Obrigada, né? Vocês vão me cortando, que se deixar eu vou embora. Imagina, tá ótimo. Bom, gente, agora encaixando aqui, né, dando sequência aqui. Quando você abriu seu estúdio, você mencionou muito a importância, né, do planejamento, né, que você até comentou aqui, que isso permite o crescimento da empresa, né, porque é muito importante. Quais são os passos que você tomou para garantir a sustentabilidade do seu negócio a longo prazo? Assim, o que você fez? Quais foram os passos que você... Olha, eu posso dizer assim, que o meu estúdio em si é um bebê ainda, né? Nós pegamos a chave em março do ano passado, tivemos 4 meses de obra até a inauguração inicial, que foi em julho, né? Então, eu tenho aprendido muito, ainda tenho muito que aprender, mas eu acho que algumas coisas que eu tenho feito têm me ajudado durante esse processo. Então, por exemplo, pensar nos procedimentos da empresa, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda hoje com a parte de atendimento, né? Então, ter esse processo estruturado, né, me ajuda tanto a conseguir direcionar a pessoa, como entender no que eu preciso melhorar também, refinar, e aí todos os procedimentos. Então, o processo de edição é algo que eu tenho trabalhado em escrever um procedimento a respeito disso,
porque a ideia é que eu comece a sair, né, de toda essa parte técnica, de toda a parte operacional, para ficar mais na parte estratégica. Então, a partir do momento que eu tenho isso desenhado, eu tenho isso estruturado, é muito mais fácil trazer uma pessoa, né, do que eu trazer uma pessoa e esperar que ela saia fazendo e que ela saiba fazer, né? Então, isso também é uma visão, né, algo que eu trouxe, né, na minha bagagem, porque eu, né, a gente escreveu o procedimento de tudo. Precisa. Lá precisava, a gente escreveu o procedimento de tudo, e eu acho que é muito bom você ter, né, esse histórico. Uma outra questão que eu acho que me ajudou bastante também é essa questão de poder buscar parcerias, né? Então, eu tenho buscado parcerias, né, que eu sei que tem a ver com a minha área, então, com obstetras, com consultoras de amamentação, com pediatras, né? São profissionais que eu vejo que agregam no meu trabalho, que atendem o mesmo público que eu, né? Então, tanto eu posso auxiliar no trabalho delas, como elas podem auxiliar no meu, né? Esse é um ponto. Uma outra coisa que eu tenho feito também, né? O estúdio, quando eu decidi abrir o estúdio, eu atendo famílias, atendo marcas pessoais, então eu não queria que fosse um estúdio com cara de estúdio, né? Ou um estúdio de família com cara de estúdio de família. Eu queria que tivesse cara de uma sala, né? E com os móveis soltos, para que a gente pudesse trabalhar mesmo a criatividade, mudar as coisas de lugar e de repente já aparecer um outro cenário, né? Então, e mesmo para poder receber outros profissionais. Né? Então a minha mentora ela também fala muito sobre a gente não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, apesar, né, de eu receber os meus clientes aqui, hoje eu também faço locação do espaço para outros profissionais, né? Então, sejam outros fotógrafos, infoprodutores, influenciadores, filmmakers, né? Um espaço livre para criação, né? Então, é muito gostoso mesmo receber essas pessoas aqui, né? Criar essas novas conexões, conhecer, né, o trabalho de outras pessoas, né? Então, isso também, né, é uma forma de gerar uma renda extra do estúdio, porque realmente eu não uso o estúdio, né, 100% do tempo, né? Eu não atendo todos os dias, né? Então eu consigo mesclar a minha agenda com a agenda do estúdio, né? E continuar estudando na área, né? Não só a questão da faculdade, mas eu fiz e faço sempre que surge um curso novo na área, um workshop, ou mesmo essa mentoria que eu tenho, que eu estou fazendo, né? Você procurar se manter atualizado no mercado, né? Porque o conhecimento é aquilo que vai garantir com que a gente cresça, né? A minha mentora, eu falo muito dela porque eu tenho aprendido, assim, demais com ela, né? E uma coisa que ela fala muito é que, assim, o resultado que a gente não tem, ele tá no conhecimento que a gente ainda não adquiriu, né? Então, não adianta eu querer chegar num lugar diferente fazendo o mesmo que eu já faço, né? Então, investir em conhecimento sempre vai ser o principal, né? Para conseguir crescer. Exato. Com certeza. Inclusive, quando você comentou da mentoria, faz muito parte da terceira pergunta que eu já ia fazer para você e que você já praticamente respondeu, né? Porque mesmo com a sua bagagem, com todo esse seu conteúdo, com as suas pesquisas, planejamento, você precisou de um auxílio, né? Você precisou buscar uma mentoria para que trouxesse para você insights ali, para poder entender mais do mercado que você iria atuar. E aí foi através disso, então, que você também trouxe esses insights, as ideias de não, como você comentou, de repente fazer a alocação do seu espaço, né? Maravilhoso. Ari, você fez parte de uma mentoria, né? Especializada para empresários da área de fotografia mesmo, né? E quais foram as principais lições, insights que você adquiriu com essa experiência e o que ela contribuiu para o seu crescimento aí no seu negócio? Ai, nossa, foram muitas, assim. Na verdade, é uma mentoria muito completa e é uma mentoria contínua,
né? Então, ela é uma mentoria, ela se chama Áurea, a gente tem esse colar, né? Nossa Que mentora é a Michele lindo! Gouveia, Que quem lindo! quiser conhecer mais. E é uma mentoria contínua, então nós temos encontros praticamente semanais, né? Tem semanas que tem mais de um encontro, né? Nós fazemos estudo de caso, né? Então nós temos aulas de posicionamento estratégico, de branding, sobre atendimento, sobre vendas, sobre finanças, né? Então, nós acabamos tendo a oportunidade de, além de levar as nossas dúvidas para os laboratórios, né? Nós também temos um grupo, né, com os outros fotógrafos, nós temos, né, as tutoras em cada grupo, né? E ali a gente Legal! consegue trocar bastante figurinha, né, com os outros profissionais, né? Isso é muito importante. É uma galera muito unida, assim, né? Eu gosto de ressaltar isso, porque uma das coisas que nós aprendemos também na mentoria é que quem está no topo se ajuda e não compete, né? Então a gente troca bastante, né? Então eu acho que essa questão do poder do ambiente que você tá é algo que ajuda muito em qualquer carreira, em qualquer profissão que você tá, né? Quando você faz parte de algo, né? Isso acaba sendo aquela injeção de ânimo que você precisa muitas vezes Exatamente, quando você, exatamente. Faz sabe, quando muito. você tá naquele dia que você tá sem criatividade, ou você tá desanimado, ou aquele período do mês em que as vendas são mais fracas, né? Então você ter esse suporte, esse apoio, poder conversar com outras pessoas, né? Saber quais são as estratégias que outras pessoas estão usando, né? Ter essa conexão, essa conversa aberta mesmo, né, com as pessoas, e eu acho isso uma das coisas incríveis, né, da mentoria, é ter esse ambiente mesmo em que a gente se sente parte. Ai, é incrível. Eu também faço mentoria com a Mariana Guzmão. E assim, lá também tem todos esses processos também. Tem a mentoria individual, que a gente trata ali, né, a nossa dor. Mas eu adoro os encontros, né, com a galera, porque são encontros também de outras empresárias, de outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente, porque essa sustentação, a gente usa a palavra muito sustentação lá. Essa sustentação que isso, né, nos proporciona ali no grupo é muito importante. Porque às vezes você fala assim, putz, estou passando por isso, mas o outro também tá. Só que é muito de como você tá naquele dia, porque eu falo muito que é muito de como você, não como você acorda, mas muito daquilo que tá ali acontecendo com você naquele momento. Então, às vezes acontece alguma coisa ruim com você, mas se você tiver com a cabecinha boa, você leva aquilo na maior tranquilidade e você consegue abraçar. A gente fala muito de abraçar quando você não tá bem, que você não quer aparecer. A gente acolhe aquilo, né? E tá tudo bem, né? Não querer aparecer um dia, não querer falar, ficar quietinha no seu canto, porque nem todo dia a gente tá com aquela disposição de, né? Enfim. E esse ambiente de acolhimento eu acho muito importante, né, essa sustentação. Eu sou suspeita de falar, eu tenho, né, eu já tô desde o ano passado fazendo a mentoria também com a Mari, e ela ajuda a gente, assim, de uma forma, e às vezes ela fala assim, tô sentindo vocês meia xoxa, assim, ela já vem e faz, então é uma pegada também um pouco, assim, pra parte espiritual, então eu acredito muito nisso, muito importante. Empreender é muito solitário, né? Quando você começa seu próprio negócio, né? Muitas vezes você não tem com quem compartilhar, você não sabe se você está fazendo certo, né? Você não sabe se aquele é o melhor caminho, né? A gente erra muito, e quando você tem outras pessoas, né, em diferentes fases, né, em diferentes momentos, muitas vezes a dúvida que você tem é algo que a pessoa já passou, então ela já tem experiência com aquilo, já consegue te auxiliar, como resolver, como transpor aquela situação e vice-versa. Eu sou, assim, muito a favor de fazer parte mesmo desses grupos, dessas mentorias, porque eu acho que eleva muito o nosso nível de consciência, de mentalidade. Que é muito importante, né? E muito, calha muito com o que a gente vem falando, né, Ari?
se quebra muito tabus, né? A gente falava muito antes, teve alguns outros encontros aqui que eu tive com a Rô, com outros convidados, que a gente trouxe muito a questão da terapia, né? Que antes era um tabu falar de terapia. E hoje, quando a gente fala de mentoria, está muito linkado a isso, né? Hoje, para você, é importante que você que está em busca de você ser um empreendedor, que você analise essa possibilidade como um momento de sucesso para você. É um momento de conhecimento, de agregar valores. Não só veja como um network, que claro que existe, né? O network ele é vivo nesses momentos, mas é esse conhecimento contínuo, né? Então, quebrando esses tabus aí, vamos procurar mentorias, vamos entender o que outras pessoas já passaram. Como a Rô falou, eu não sou sozinha no mundo, né? Não estou sozinha aí, então estamos juntos. É sobre isso, né? Bom. É muito bom. Então, vou terminando aqui, com a última questão aqui que a gente queria falar contigo, que é falando muito sobre isso, essa mudança de carreira, né? Aos 30 anos, que foi uma grande decisão para você. O que você diria para alguém que está considerando uma transição de carreira, mas que tem um receio de deixar, de repente, uma posição estável, de deixar, de repente, né, deixar esses mitos, como você também comentou. Então, qual seria, assim, o que você diria para uma pessoa que estaria passando pelo mesmo que você passou nesse momento? Olha, eu acho que primeiro para que a pessoa faça um planejamento, né? Eu acho que o medo sempre vai existir, né? E quando a gente pensa nessa questão da segurança, porque, lógico, você, né, quando você é CLT, você tem essa sensação, essa falsa sensação de segurança, né? Porque você tá ali, você sabe que todo dia X vai cair o seu salário, mas é uma falsa segurança, né? Porque hoje você está trabalhando naquela empresa, pode ser que amanhã você não esteja, né? Então, eu gosto muito de pensar nessa questão do planejamento como um aliado mesmo, né? Então, lógico, quando eu fiz a minha transição, né, eu acredito que eu não tenha me preparado tanto quanto eu poderia, né? Mas você falando dessa questão, né, da saúde mental, então também foi um momento que eu passei ali da minha carreira em que eu precisava disso naquele momento, porque eu via que era algo que já estava afetando demais a minha saúde mental, então foi o momento, né, que eu percebi ali de tomar aquela decisão. Mas hoje, talvez, eu pensaria em ter ali pelo menos uma reserva de emergência de 6 meses, para poder conseguir me estabilizar, né? Lógico que ali dentro da minha realidade, né? Eu tinha meu esposo, a gente estava se apoiando, eu apoiei enquanto ele fez a transição de carreira dele, depois ele me apoiou, né? Na minha vez. Mas eu diria para que a pessoa não desista pela questão do medo, sabe? Não deixar esse medo paralisar, né? O importante é a gente se manter em movimento. E a partir do momento que você decidir, você tem em mente de que não existe um plano B. Isso é um outro ponto que essa é uma máxima da minha mentora, sobre isso, que não existe um plano B. Porque quando eu decidi, vou dar o meu exemplo, quando eu decidi que eu de fato ia mergulhar no universo da fotografia, e eu comecei a fazer faculdade, e eu comecei a estudar, a minha mentalidade foi de que isso aqui tem que dar certo. Porque eu coloquei para mim, não tem outra opção. Eu falei, eu não quero voltar para o CLT, eu não quero voltar para a mesma realidade, ou para a mesma função, para a mesma área que eu estava. Eu quero seguir esse propósito, né? Eu quero ir atrás desse sonho. Então, não tem plano B. Eu acho que quando a gente inicia algo já pensando no plano B, no plano C, em outra possibilidade, você já não está, de fato, dando crédito para aquilo que você se propôs, né? Então, pensar dessa forma, não existe um plano B, é algo que me ajuda muito no meu dia a dia a direcionar minhas ações, né? Então, durante o meu dia a dia mesmo de trabalho, né, me ajuda a priorizar o que eu tenho que priorizar, me ajuda a pensar nas atividades que eu preciso fazer, desde o sentido de olhar para uma lista de tarefas e perceber dentro daquilo
quais são dessas tarefas que vão me trazer retorno financeiro. Então, são essas tarefas que eu tenho que priorizar agora nesse momento. Por quê? Porque eu sei dentro de mim que não tem um plano B, isso aqui tem que dar certo. Né? Então, o estúdio, ele está nessa fase, né, como eu falei, né, de ser um bebê ainda, né, então foi um investimento muito grande, né, então a gente tem trabalhado muito, né, para fazer com que o estúdio ele dê todos os frutos, né, de acordo com todo o investimento que a gente fez aqui. Então imagina se eu não acordar com esse sentimento todos os dias, né, então eu não vou conseguir fazer com que isso aqui prospere, né, então eu diria isso, para a pessoa ir com medo mesmo e colocar na cabeça dela que não existe um plano B e se planejar. Eu ouvi isso hoje. Hoje eu tive mentoria e ela falou: tá com medo? A gente tem que ir com medo mesmo, porque ter um negócio não é fácil. Não é fácil, né? As pessoas, a gente tem que estar disposta ali. Realmente precisa ter uma rede de apoio, assim, né? Não que precisa, mas se você tiver, é muito bacana, porque ajuda. Ter essa reserva é essencial, porque se você não tem uma rede de apoio, precisa ter. Porque, assim, primeira coisa, o negócio, ele não vai dar certo de, assim, já vamos do ter dia para 700 noite. clientes, né? Ou no mesmo mês também, às vezes não acontece. Hoje eu vi Hoje eu tava aqui inspiradíssima. A Coca-Cola, no seu primeiro ano, ela vendeu, no primeiro ano, não foi no primeiro mês, ano, ela vendeu 25 garrafas. E eu, né, Coca-Cola, estamos aí, né, falando de, né, do maior refrigerante aí que a galera bebe. Uma grande Aí marca, a né? gente Uma vai grande tentar marca. uma, duas vezes, não dá certo e desiste. E desiste, exatamente. Então e aí começa a bater o desespero. Por quê? Quando você tem uma reserva, obviamente você se ajusta ali com as suas contas, né? Só que bate muitos sentimentos, de dúvida, de incertezas. E se, por exemplo, se eu não tivesse a mentoria, como que eu ia sustentar? Porque a mentalidade, ao mesmo tempo que ela te ajuda, ela pode acabar com você, porque não existe pior inimigo do que você mesmo. Sim. As outras pessoas, o externo pode acabar com você, mas, cara, se tiver sustentação ali, agora você consegue acabar com você, assim, é assim. Então, assim, você precisa estar muito certo, muito ligado, muito, muito ali e entender também que existem meses, né, tipo do ano, que as coisas não vão trazer aqueles frutos ali, né, e isso é normal para todo mundo. Por exemplo, janeiro e fevereiro são meses que o negócio não funciona muito para todo mundo, porque são meses que a gente está pagando as contas, né? Tem o IPVA que vem, IPTU, IPVA, material escolar, das crianças. É muita coisa, né? Então são meses que para o negócio, no geral, né? Seja lá o que você for fazer, são meses que a galera tá mais segurando. Não que não vá acontecer, acontece, mas o movimento em si, ele não é tão grande quanto, né? Igual você trabalha com, por exemplo, com campanhas, né, também, né? Sim, exemplo, tem uma sazonalidade muito grande, né? Na minha área, por exemplo, Dia das Mães e Natal são os meses que a gente mais vende, né? E eu tenho que ter consciência muitas vezes de que o que eu faturar no Natal, ele tem que segurar as pontas aqui do negócio até março. Exatamente. Tem que ter. E é por isso que precisa fazer uma mentoria para você saber usar o dinheiro ali certinho, fazer o que tem ali para fazer, é muito importante. Separar as contas pessoais das contas da empresa, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a trabalhar como empresário e ela acha que aquele valor que cai ali na conta dela é dela. E não é, meu bem, não é teu, é da empresa. E aí precisa dividir, né? Precisa ter fazer o prolabore ali, ou se não, se você está iniciando, tem várias regrinhas, né? Tem a 80-20, né? Que você usa. Então, tem várias regrinhas de acordo ali com a sua realidade que você pode utilizar, né? Financeiramente ali para que você consiga atingir ali os seus objetivos mensais, né?
É muito, Sim. é muito Maravilhoso. Essa questão muito da gente direcionar os esforços, né? Como você comentou dos planos A, B, mas quando você tem um foco, claro que você também precisa ter um planejamento, porque para você atingir esse foco, para você chegar onde você quer, você vai passar por processos que você precisa estar preparado, que é no caso a gente ter uma reserva, né, ter um capital ali para que você consiga se manter o máximo possível e direcionar os esforços ali, né, não deixar a peteca cair. Como o pessoal fala, não vamos deixar a peteca cair, porque é sobre isso. Um dia você está bem, outro dia você não está, é bola e vamos continuar, né? Mas olha, maravilhoso. Foi muito bom esse bate-papo com a Ari, né, Rô? Foi prazer conhecer você, viu, Ari? Mas antes de terminar, a gente não falou da inteligência artificial na fotografia. Pois é, você sabe que eu estava pensando sobre isso? Porque até na hora que ela comentou, né, quando eu falei da gente, não, vamos trazer, você sempre estava se aperfeiçoando, né? Foi buscando, você falou da pandemia, que a pandemia, de fato, ela trouxe dores, mas ela é um fato, gente. Todo momento ali de desafio, todo momento ali que requer processos difíceis, existe uma evolução, né? Então, a pandemia, ela veio, ela trouxe muita dor, e também ela trouxe essa questão da evolução. Muito se desenvolveu no Brasil a questão do home office, que não era antes muito visto, né? Então, hoje trouxe um pouco dessa cultura e foi possível ver que isso funciona, a questão de entrega, de delivery. Então, as pessoas se reinventaram, né? E aí, trazendo um pouco dessa ideia, igual a Rô falou, né, Rô? Tudo a gente fala. Conta pra Traz gente. Da IA. Assim, o que ela te ajuda? O que você acha que... Qual é a sua opinião? Hoje, eu sou muito a favor, né, da inteligência artificial em alguns aspectos. Eu uso bastante. Então, né, desde ter esse auxílio para conseguir montar as minhas campanhas, né? Então, eu tenho a minha inteligência artificial estruturada, acho que ela sabe mais de mim do que eu, entendeu? Que medo, né? Que medo. Quando a gente fala de edição de fotos, a gente tem muitos programas hoje em dia que trabalham com inteligência artificial e que você consegue agilizar o processo assim rápido, né? Muito rápido, né? Desde fazer tratamento de pele, né? Tem algumas plataformas que elas aprendem com você a maneira com a qual você edita, e aí você consegue subir aquele lote, né, de imagens, e ela faz a edição para você. Então, isso também agiliza muito o processo, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, né, usada da maneira correta, ela é uma aliada fortíssima. Agora, se eu puder gerar uma polêmica... Pode gerar, tá liberada. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que ensaio fotográfico com inteligência artificial é cafona, gente. Vocês me desculpem, mas é o ó. Né? Então, sabe por quê? Se você perguntar, façam esse exercício, perguntem para a inteligência artificial qual que é a diferença de um ensaio feito pela inteligência artificial e um ensaio feito por um humano. A inteligência artificial vai responder para vocês mais ou menos o que eu vou falar, talvez não, né? Obviamente que não com as mesmas palavras, mas ele vai responder para você mais ou menos o seguinte, que a inteligência artificial, ela trabalha com dados, né? Então, ela vai fazer um compilado daqueles dados, ela vai trabalhar com probabilidades, e a partir dessas probabilidades e desses dados, ela vai trazer um resultado para você. A inteligência artificial, ela não é capaz, como um ser humano, de captar a emoção, de captar o sentimento, de captar as expressões, né? Então, e é isso que se faz, né, com a fotografia. Isso é o principal, né, que a gente faz através do nosso trabalho, né? Então, eu penso que a pessoa que aceita fazer o trabalho, né, um ensaio fotográfico com inteligência artificial, ela está admitindo que ela não passa de uma probabilidade. Porque não é real. Que forte. Não é ela. Faz total sentido. E como que você quer comunicar a sua essência? Como que você quer comunicar, né, a sua autoridade
sendo que aquela imagem que você está passando ali, que você está colocando, não é você. Real. É algo que foi criado através de dados, é uma probabilidade. Exatamente. Mas não é você. E nem fica parecida, vou ser bem sincera. Eu fiquei parecendo outra. Aquela... Olha, tem umas hoje em dia que ficam muito reais, mas ainda assim é perceptível, né? Então eu Não, acho é que verdade. a pessoa admitir Certo, né? que ela é uma probabilidade. Eu acho isso assim triste, eu acho triste de verdade, porque é uma reflexão que muitas vezes a pessoa não faz. Ela quer ir ali pelo caminho mais fácil, porque ela imagina que é muito mais rápido, muito mais fácil ela subir uma foto dela do que ela disponibilizar o tempo dela para fazer um ensaio. Mas se você parar para pensar, um profissional que ele não coloca um cuidado e um carinho na própria imagem dele, como que ele vai transmitir que ele coloca cuidado naquele trabalho que ele pega, que ele se propõe a fazer, entendeu? Sim, Então, nossa, perfeito. todo um conceito. Legal. E a fotografia, ela é o momento da gente se eternizar, né? Então, é ali na fotografia, você consegue eternizar momentos, eternizar, igual você falou, que você trabalha com carreiras, é o seu momento ali, né? Então, não sim. faz sentido, de repente, você não trabalhar com o que é real, né? Sim, é uma coisa que a gente não faz todo dia, né, gente? Falando muito assim, a verdade, né? A gente não faz ensaio fotográfico todo mês, né? Então, quando a gente define, né, fazer um ensaio fotográfico, é por alguma ocasião especial, né? Seja um momento especial que a família está vivendo, seja porque você quer comunicar uma mensagem para sua audiência, né? Mas você tem uma razão especial para aquilo, né? Então, nada melhor do que você tornar esse dia especial também, né? Então, aqui eu trabalho muito, eu chamo os nossos ensaios de experiência, né? Então, eu não falo, é um ensaio fotográfico, eu falo que é uma experiência em família, é uma experiência de marca pessoal, né? Porque a gente vai trabalhar uma série de coisas, né? A fotografia acaba sendo a consequência, né? Sensacional. Gente, e tá acabando. Ari, queria te agradecer muito, 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 muito. Sua presença foi incrível. Você trouxe insights, assim, valiosos. É isso mesmo, a essência, né, Aninha, do podcast. A gente conversar sobre temas, assim, e trazer isso, essa parte humana para as pessoas. E trocar, essa troca é muito, muito legal. Aí eu queria antes também que você deixasse, né, o seu Instagram. Vai ficar na descrição, então quem quiser, né, acessar, conhecer o seu trabalho também vai estar ali. Mas fala aí pra galera que tá em casa qual o seu Instagram. Legal. Meninas, queria agradecer de verdade, assim, do coração, essa possibilidade de estar aqui com vocês. Eu amei a nossa conversa. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do meu trabalho, você pode acessar o Instagram, né? Eu vou passar os dois, que é tanto o meu Instagram do estúdio quanto o meu, né? Então, o meu Instagram vai estar lá, Ariane, Ariane Ramos Fotografia. E o Instagram do estúdio, para quem, né, desejar fazer locação, vir aqui conhecer o nosso espaço criativo, é AR Estúdio SP. Legal. Perfeito. Prazer, Ari, novamente, viu? Foi muito bom mesmo. E obrigada, pessoal. Espero que vocês absorvam bastante dessas informações. Exato. E a gente se vê no próximo, né? Exato. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa o seu like aí pra gente, deixa um comentário também e já ativa o sininho. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? E tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.